amigos, minhas amigas, meus queridos alunos, estamos iniciando mais uma super videoaula aqui no canal Quimicando com Kaká. E você já fez a sua inscrição? Ainda não? Pois inscreva-se em nosso canal e receba semanalmente as nossas atualizações. Hoje vamos falar sobre cálculo do ΔH de uma reação, da variação de entalpia, a partir das entalpias de formação ou de combustão, a partir da chamada lei de Hess e também a partir da energia das ligações. Vamos primeiramente definir novamente entalpia de formação. A entalpia de formação é a energia liberada ou absorvida quando você forma um mol de substância composta a partir das substâncias simples no estado padrão ou na sua forma alotrópica mais estável. Lembra do conceito de alotropia? Ou seja, são substâncias com propriedades totalmente diferentes, mas que são formadas pelo mesmo tipo de átomo. Por exemplo, o carbono pode ser encontrado na natureza sob a forma principalmente de carbono diamante e carbono grafite. Estes são alótropos do carbono. A forma alotrópica mais estável do carbono é o carbono grafite. Então a ele nós atribuímos entalpia zero. Todas as substâncias simples no estado padrão, nós vamos atribuir entalpia zero. Ou a substância simples no estado padrão, ou na sua forma alotrópica mais estável. Partindo do zero, partindo desse padrão, nós formamos as substâncias compostas e a energia liberada ou absorvida nesse processo será a energia de formação dessa substância. Muito bem, como nós fazemos então para calcular o ΔH de uma reação a partir das suas entalpias de formação? Vem comigo! Muito bem, aqui nós temos uma reação química muito interessante, muito presente no nosso cotidiano, que é a combustão do etanol. Um mol de etanol sofre combustão reagindo com oxigênio, 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Então nós temos aqui 1 mol de etanol para 3 de oxigênio, formando 2 mols de CO2, 3 mols de H2O. Nos exercícios será fornecido para vocês, queridos alunos, a entalpia de formação em kJ por mol ou em kcal por mol, não importa, tá? Kcal por mol, kJ por mol, ele vai estar fornecendo para você estas informações. A entalpia de formação do etanol, menos 66 kcal por mol. Do CO2, menos 94 kcal por mol. Da água, menos 68 quilocalorias por mol. Vejam do O2, substância simples no estado padrão, entalpia zero. Então sempre que aparecer a substância sozinha, eu sempre digo nas aulas, está sozinho no rolê é zero. O2, N2, H2, Cl2, Fe sozinho, cobre sozinho, zinco sozinho, não importa. Substância simples, está no estado padrão, a sua entalpia é zero. E aí o que nós vamos fazer? Dadas essas informações, vamos pensar o seguinte: C2H6O, 1 mol, uma vez 66 quilocalorias, menos 66 quilocalorias, mais 3 vezes a do oxigênio, que é zero. Então nós teremos aqui o conteúdo energético inicial do sistema, dos reagentes, que é menos 66 quilocalorias. Nos produtos, temos 2 mols de CO2. Cada mol tem a entalpia de formação menos 94 quilocalorias. 2 vezes menos 94, mais 3 vezes menos 68 do H2O. Vejam que a entalpia de formação do H2O é menos 68 kcal por mol. Teremos aqui um total de 392 kcal, é o conteúdo energético dos produtos. Então percebam que nós partimos do patamar menos 66 e chegamos no patamar menos 392. Ou seja, a gente já pode perceber aí que muita energia acabou sendo liberada. Vamos entender isso fazendo o quê? Aplicando a formulazinha de variação de entalpia. Qual que é essa fórmula de variação de entalpia?
Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Entalpia final menos entalpia inicial. Desta forma nós temos menos 392 menos 66. Teremos então menos 326 kcal por mol. Essa então é a variação de entalpia desta reação, que como pudemos perceber é uma reação exotérmica. Está liberando energia aí, reação exotérmica. Olha aí o ΔH negativo, ΔH negativo, reação exotérmica. Tá beleza? Tá claro para vocês? Vamos resolver um exercício aí? Vamos lá então. Põe na tela o nosso exercício. O gás acetileno C2H2 é um combustível muito usado em maçaricos para soldagens, devido à alta temperatura atingida em sua chama. Sabendo-se que o calor de combustão da grafita é igual a menos 393,5 kJ por mol, e os calores de formação da água líquida e do acetileno são, respectivamente, menos 285,8 e 226,7 kJ por mol, a quantidade de calor, ΔH, em kJ por mol produzido na combustão do acetileno é menos 906, menos 1072,3, menos 512,5 ou menos 1299,5. Muito bem, vamos então aplicando a formulazinha do ΔH, H final menos H inicial, H dos produtos, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Põe na tela para os nossos comentários. Olha aí, C2H2 mais meio O2 formando 2CO2 mais H2O. Esta é a reação de combustão do acetileno. Aplicando-se a fórmula entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, nós teremos entalpia dos produtos 285,8 mais 2 vezes 393,5. Vejam que a entalpia do CO2 é 393,5, menos a entalpia dos reagentes, que será 226,7. Fazendo-se o cálculo, nós temos como resultado, ΔH dessa reação, menos 1299,5 kJ por mol. Está aí para você então a resposta D para este exercício muito bacana sobre a entalpia de formação. Pois é, vamos dando sequência então, agora aprendendo uma outra forma de calcular o ΔH de uma reação. Nós vamos agora aprender a calcular o ΔH a partir da chamada lei de Hess. Mas antes de nós falarmos sobre a lei de Hess, eu queria que você prestasse atenção em duas perguntinhas, para você já ir guardando na mente, hein? Atenção, sintoniza comigo aqui essas duas perguntas. Tá do lado certo? Tá na quantidade certa? Vou fazer a pergunta de novo para você aí, hein? Olha só. Tá do lado certo? Tá na quantidade certa? Guarda essas duas perguntas porque nós vamos usá-las para calcular a lei de Hess, para calcular através da lei de Hess o ΔH das reações. Belezinha? Vem comigo. O que é a lei de Hess, afinal de contas? A lei de Hess é uma soma algébrica de equações químicas para você chegar onde você quer. Eu sempre falo, tá? Eu sempre faço uma comparação em sala de aula, dizendo que a lei de Hess é um princípio meio maquiavélico, né? Os fins justificam os meios. Você pode fazer o que você quiser com as equações para chegar ao seu objetivo final. Para isso você pode multiplicar, você pode dividir, você pode inverter para chegar àquela equação que você está querendo. Vamos dar um exemplo bem bacana para vocês aqui. Imagine que eu tenha aqui duas equações químicas. Ele nos dá duas equações químicas. Carbono grafite mais meio O2 formando CO. ΔH menos 110,3 kJ. Carbono, aqui CO2, né? Não é carbono, é CO2, formando CO mais meio O2. ΔH mais 283 kJ. Então nós temos duas equações, uma equação exotérmica e uma equação endotérmica. Olha aí, ΔH negativo, ΔH positivo, menos 110,3 kJ, menos mais 283 kJ também. Muito bem, o que nós vamos fazer com essas duas equações aí?
elas serão a base para a gente descobrir o ΔH desta terceira equação. Veja, ele dá a equação carbono grafite mais O2 produzindo CO2. Só que ele não fornece nenhuma informação para a gente, não fornece a energia de formação, a entalpia de formação de nenhum deles, a entalpia de combustão de nenhum deles. Ele quer que a gente descubra a partir destas informações que foram dadas aqui em cima, a partir destas duas equações. Então é isso que a gente vai fazer. Como eu falei para você, vale tudo. Você pode fazer o que você quiser com a equação para chegar onde você quer. Para isso, as duas perguntinhas que eu falei no início dessa nossa explicação, hein? Tá do lado certo? Tá na quantidade certa? Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Olha só. Carbono grafite é a primeira substância dessa equação. Você vai primeiramente localizar o carbono grafite em uma dessas duas. Você vai perceber que ele está aqui, ó. Aqui está o carbono grafite. Muito bem. Esse carbono grafite, ele está na primeira equação e aí eu vou fazer as perguntas. Está do lado certo? Sim. Aqui ele é reagente, aqui ele é reagente também. Está na quantidade certa? Sim. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol. O que eu faço quando essas duas perguntas forem respondidas assim? Com um sim bem bacana. Você faz o seguinte, você mantém a equação, copia ela integralmente, sem mudar nada. Olha aí, carbono grafite mais meio O2 formando CO, ΔH menos 110,3 kJ. Belezinha? Jóia. Vamos lá então. Segunda substância desta equação aqui é o O2. Perceba que o O2 está aparecendo nesta equação e nesta equação aqui, ó. Está aparecendo nos dois. Se está aparecendo nos dois, você vai fazer o seguinte, você vai pular ela, você não vai usar o O2 agora, tá? Você não vai fazer essas perguntinhas aqui para o O2. Por quê? Quando ele aparece em mais um lugar, você vai perceber que ele se acerta sozinho no final. Vai ficar bem tranquilinho para a gente. Então vamos pular para a próxima. A próxima substância é o CO2, que está aqui do lado do produto, 1 mol de CO2 formado. Bora lá então ver o que acontece com ele. Onde está o CO2? Se você observar aqui, o CO2 está na segunda equação. E aí vem as duas perguntinhas. Está do lado certo? Não está do lado certo. Por quê? Aqui ele é produto e aqui ele é reagente. Está na quantidade certa? Não tá, na quantidade certa tá, né? Você tem 1 mol aqui, 1 mol aqui, beleza. Aqui nós temos CO2, aqui nós temos CO2, beleza. Um CO2 e um CO2. O que nós vamos fazer agora então? Vamos colocar ele no lugar certo. Se aqui ele é reagente, mas eu preciso dele no lugar dos produtos, basta eu inverter esta equação. Então eu vou pegar a segunda equação e vou invertê-la. Vai ficar CO mais meio O2, produzindo CO2. Está aqui a equação. Perceba que ela era endotérmica, tornou-se exotérmica. Eu preciso fazer essa inversão também, não posso me esquecer. Se a equação ela é endotérmica em um sentido, ela vai ser exotérmica no sentido oposto. Beleza? Não se esqueça disso. Partindo disso, agora nós vamos somar essas duas equações. Perceba que carbono grafite, perceba que o CO que está do lado de cá é cancelado com o CO que está do lado de cá, meio O2 com o meio O2, 1 O2 e o CO2 com o produto que está aqui no final. Viram que ao somar esta equação com esta equação, eu cheguei a esta terceira equação aqui. Que bacana, exatamente a equação que eu estava querendo. Desta forma, para descobrir o ΔH dela, o que eu tenho que fazer? Partir do seguinte princípio: se a soma desta com esta equações deu a equação que eu estava querendo, a soma deste ΔH com este ΔH vai dar o ΔH que eu quero. Veja que eu não vou usar o H final menos H inicial. Eu vou simplesmente somar esses dois resultados aqui, esses dois ΔHs que eu tenho aqui, e eu vou ter então o ΔH final da reação, que vai ser menos 393,3 kJ. Olha aí, menos 393,3 kJ. Ok? Então,
Esta é uma forma muito bacana, sempre dá certo, tá? E são exercícios que são pedidos assim bastante nos principais vestibulares, lei de Hess. Então, ó, uma dica para você vestibulando, uma dica para você está aí cursando ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Se tem uma coisa que é bastante pedida em termoquímica nos principais vestibulares, no Enem, é lei de Hess. Então, foco na lei de Hess. Belezinha? Um inseto conhecido como besouro bombardeiro consegue afugentar seus predadores lançando sobre eles um aerossol químico, um vapor na forma de fina névoa. Esse aerossol resulta de uma reação química entre as substâncias hidroquinona, C6H4OH2, e o peróxido de hidrogênio, H2O2, catalisada por uma enzima. Além do efeito térmico da reação, a quinona C6H4O2 produzida atua como repelente contra outros insetos e animais. A reação de formação do aerossol químico pode ser representada pela equação. Daí a equação química representada e as reações representadas pelas equações 1, 2 e 3, que nós vamos estar utilizando como base para a resolução deste exercício. Relacionando as equações 1, 2 e 3, pode-se afirmar que para afugentar os predadores, o besouro bombardeiro libera uma quantidade de calor equivalente a... Pois é, galera, bora então com a resolução. Põe na tela. C6H4OH2, onde ele se encontra? Na primeira equação. Está do lado certo? Sim. Está na quantidade certa? Sim. Mantenho a primeira equação. H2O2 encontra-se na segunda equação. Está do lado certo? Sim. Está na quantidade certa? Sim também. Mantenho ela integralmente do jeito que ela estava na segunda equação. C6H4O2 já está na primeira equação, então já está certo. E o 2H2O? Vamos ver onde é que o H2O está. Está na terceira equação. Perceba o seguinte, que nós temos na terceira equação um H2O e na segunda equação nós também temos um H2O. Então nós não precisamos multiplicar por 2 essa terceira equação, porque você vai ter H2O de um lado na terceira equação e do mesmo lado na segunda equação mais um H2O. Somando as três equações, o resultado é exatamente a equação que eu estava querendo. ΔH, somando-se os ΔHs, menos 203,6 kJ, resposta B. Pois é, meus queridos, vamos continuando nesta nossa jornada pelo cálculo do ΔH de uma equação termoquímica. E nós vamos falar agora sobre as energias de ligação. A energia necessária para romper 1 mol de ligações covalentes entre dois átomos. Nós vamos utilizar essas energias de ligação também de uma maneira muito simples, como você vai perceber, e uma maneira bastante cobrada em alguns vestibulares, tá? Nós vamos utilizar desta técnica agora para descobrir o ΔH de uma reação. Primeiro vamos conceituar o que é energia de ligação. É a energia necessária para romper 1 mol de ligações covalentes entre dois átomos. Por exemplo, a molécula de flúor, né? F, ligada por uma ligação covalente. Para que essa ligação covalente seja quebrada, essa molécula precisa receber 37 quilocalorias. Ao receber 37 quilocalorias, essa ligação se quebra e nós formamos então 2 átomos de F. Beleza? 2 átomos isolados no estado gasoso. Então, a quebra de ligações é um processo endotérmico. A formação de ligações é um processo exotérmico. Assim como para quebrar você precisa receber energia, para formar você precisa liberar energia. Belezinha? Então vamos lá, guarda essa informação que é muito importante. Quebra de ligações, processo endotérmico, recebe energia. Formação de ligação, processo exotérmico, libera energia. Partindo desse princípio, os exercícios vão dar para vocês algumas informações bem bacanas. Por exemplo aqui,
HF, a energia de ligação, 135 quilocalorias por mol. H2, a energia de ligação, 104 quilocalorias por mol. O F2, 37 quilocalorias por mol. Ou seja, para quebrar 1 mol de ligações HF, ele tem que receber 135. Para quebrar 1 mol de ligações H2, ele tem que receber 104. Para quebrar 1 mol de ligações FF, ele tem que receber 37 quilocalorias. Para formar essas ligações, é o contrário. Menos 135, menos 104, menos 37, processo exotérmico. Aí eu dou essa equação para vocês. 2HF formando H2 e F2. Qual o ΔH dessa reação? Vamos observar. Eu tenho 2HF. HF. Para quebrar essa ligação, ele precisa receber 135 quilocalorias por mol. Então, 2 vezes 135, o lado de cá, para quebrar todas essas ligações, precisa receber 270 quilocalorias. Então, ele recebe 270 quilocalorias. Então, o sistema está recebendo isso de energia para quebrar essas ligações. Para formar do outro lado o H2 e o F2, nós temos então que para formar essa ligação HH, liberar 104 quilocalorias. Para formar a ligação FF, eu tenho que liberar 37 quilocalorias. Somando então 104 com 37, nós estamos absorvendo do lado de cá 141 quilocalorias para formar H2 e F2. Então vejam, se a gente for observar o conjunto total, nós percebemos que absorveu, para que essa reação acontecesse, houve absorção de 270 quilocalorias de energia e houve liberação de 141 quilocalorias. Se nós formos fazer um saldo disso, a gente percebe claramente, já de cara, que esta reação vai ser uma reação endotérmica. Por que endotérmica? Porque está sendo absorvido mais energia do que liberado. Fazendo um saldo entre energia absorvida e energia liberada, nós temos aí a variação energética que é de 129, mais 129 kcal por mol. Então, para resolvermos exercícios com energia de ligação, nós também não vamos usar aquela formulazinha, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Não vamos usar isso não. Nós vamos somente fazer um saldo entre as quantidades de energia que são absorvidas para quebrar do lado dos reagentes e liberadas para formar as moléculas do lado dos produtos. Ok? Tranquilo? Belezinha? Vamos então fazer exercícios? Põe na tela o primeiro exercício aí para a gente ficar bem afiado neste assunto. Confira comigo. O trioxano, cuja fórmula estrutural plana simplificada encontra-se representada a seguir, é utilizado em alguns países como combustível sólido para o aquecimento de alimentos armazenados em embalagens especiais e que fazem parte das rações operacionais militares. Dada a estrutura do trioxano, com as respectivas energias de ligação. Considere a reação de combustão completa de um tablete de 90 gramas do trioxano com formação de CO2 e H2O. Baseado nas energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, o valor da entalpia de combustão estimada para esta reação é, dadas massas atômicas e alternativas: A mais 168, B menos 262, C mais 369, D menos 1461 ou letra E menos 564. Muito bem, vamos então à resolução desse exercício. Olha que exercício bacana, gente. Confira comigo a resolução. Como nós podemos ver aí, devemos primeiramente montar a estrutura da equação química que demonstra a
combustão dessa substância, do trioxano. Montando a estrutura plana dele, reagindo com 3 moléculas de oxigênio, O2, formamos 3 moléculas de CO2, mais 3 moléculas de H2O. Consultando as energias de ligação, a tabela das energias de ligação, sabemos exatamente a quantidade de energia que tem que ser absorvida e liberada em todo esse processo. Absorvida para quebrar as ligações no lado dos reagentes e liberada para formar as ligações no lado dos produtos. O saldo final será igual a 1.461 kJ, pois temos 7.572 kJ liberados e 6.111 kJ absorvidos para este processo. Devemos apenas nos lembrar que quando se fala em combustão, nós estamos falando em reação com o oxigênio. A combustão de um composto que possua carbono, hidrogênio e oxigênio sempre vai gerar a combustão completa, gás carbônico e água. Muito bem, galera, encerramos a nossa videoaula de hoje, que falou sobre formas de calcular o ΔH a partir das entalpias de formação e combustão, lei de Hess e energias de ligação. Se você tiver dúvidas na resolução de algum dos nossos exercícios que resolvemos aqui, pode deixar o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Atualizações semanais para você. Ok? Bora comigo, Quimicando com Kaká!